Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Power Talks. Hoje a gente vai falar sobre produtividade, sobre como ganhar tempo, como cortar custo, como reduzir retrabalho, como você pode alavancar os seus resultados. Então, semanalmente a gente tem um encontro marcado, uma semana com um especialista de alguma área, de vendas, de CS, de produtividade, e na outra semana revezando sempre um cliente nosso que usa o Bitrix 24. E hoje eu trouxe um convidado especial, um cara que já está usando o Bitrix, está no nível hard, avançado aí, acabou de fazer o curso Automação 10x, me encheu de pergunta lá, e eu tenho o prazer de receber aqui o Renan, que ele é CEO da agência, Weber ou Weber? Como é que Weber. Você fala? Weber. Weber. Boa tarde a todos, tudo bem? Legal, Renan. Se apresenta um pouquinho, dá um alô para o pessoal aí, fala um pouquinho de você. Obrigado por aceitar o convite aí de falar com a gente, tá? Claro, com certeza, bem legal aí todos os materiais da BR24, tenho acompanhado tudo e deu um crescimento legal aqui na agência, né? Para falar um pouquinho aí sobre o meu trabalho e a agência, né? Eu sou o Renan Baradel, tenho 29 anos, 10 anos de agência, sou o CEO e fundador da agência. Hoje temos 7 colaboradores, sede própria aqui em Santo Amaro, né, zona sul de São Paulo, e somos uma agência full service. Trabalhamos desde identidade visual, sites, e-commerce, Google AdWords, otimização. Somos parceiros do Google, né, temos o selo Google Partners, e temos aí mais de 500 projetos entregues aí nesse decorrer de 10 anos. Legal, cara. Pô, parabéns, você é guerreiro. 10 anos com a agência digital. Eu já tive agência, você sabe disso, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas eu não aguentei o tranco aí. 2013, estava bem naquela época meio ruim do país aí também. Foi bem difícil mesmo. E aí eu resolvi mudar, mas ainda bem que eu mudei, né? Porque aí agora eu consigo entender mais o pessoal que tem agência, tem empresas de serviço, e hoje a missão aqui da BR24, a minha, do Bitrix, é empoderar, é ajudar, é dar ganho de escala, de produtividade para esses negócios, né, Renan? Obrigado mais uma vez aí, cara, por aceitar o meu Vamos lá, vamos seguir. convite. Legal. Cara, para o pessoal entender, o pessoal que está entrando agora, o Power Talks ele acontece ao vivo sempre, mas depois a gente transforma ele em material. Então, se você está ouvindo via podcast ou um replay e quiser fazer parte do ao vivo aqui, mandar suas dúvidas, interagir com a gente, você vai lá no site da BR24, que é br24.io, e lá vai ter um link para os Power Talks. É só se inscrever, é de graça, e aí toda terça a gente tem um encontro marcado às 15 horas, beleza? Renan, então vamos lá. Você está falando que tem uma agência full service, falou de um pouquinho dos seus serviços, falou o que você faz, qual que é a tua missão e que valor você entrega para o mercado. E eu queria saber, algumas informações a mais, né? Além de você estar em São Paulo, em Santo Amaro, Terra Boa, meus pais moram aí perto, gosto muito desse lugar aí. Como é que está estruturada a tua agência? Fala um pouquinho, número de pessoas, que áreas que você tem aí, ou quais são os profissionais que integram a tua equipe. Fala um pouquinho como é que está organizada a agência. Vamos lá. Tenho equipe, tenho comercial, tenho uma pessoa de comercial, uma pessoa de financeiro, uma pessoa de marketing para gerenciar campanhas e planejamento de mídias, e tenho 4 pessoas de desenvolvimento e criação. Então, desenvolvimento front e back-end, criação de artes e materiais. Legal. Online e offline, no caso, né? Perfeito. E essa equipe multidisciplinar soma ao todo quantas pessoas? 7. 7 pessoas, tá bom. Então é uma pequena empresa. Sim. E que já está no mercado há 10 anos, né? Eu acho que é bem importante a gente frisar aqui para o pessoal. O pessoal às vezes acha, cara, o Bitrix é um negócio de empresa média, empresa grande. Na verdade, a gente tem muitos clientes médios e grandes, mas ele também ajuda muito. E ele é feito com
para apoiar justamente os pequenos negócios, né? Então, isso é uma coisa interessante. Então, se alguém aí da nossa audiência tem alguma dúvida sobre se ele serve ou não para uma empresa pequena, hoje eu vou aprofundar aqui como que o Bitrix 24 está ajudando aí o Renan nos seus desafios como empreendedor de uma pequena empresa. Renan, além das 7 pessoas, você falou de 500 projetos, 10 anos, né? E a gente conversou um pouquinho antes do Power Talks até, para entender quais que eram seus desafios. E aí você me falou de uma coisa interessante aí, que no ano passado você teve, ou final do ano retrasado, 2017, você teve uma troca de equipe, uma troca grande. Sim. Me fala um pouquinho sobre esse episódio aí, cara, se você puder, para compartilhar, eu acho que até para contextualizar, porque eu acho que todo pequeno empresário já passou por uma situação dessa. Com certeza. Na época eu não tinha parte comercial, eu mesmo que fazia desde pré-venda até a conclusão do contrato e gerenciava o projeto, né? Nessa época, que foi final de 2017, de 4 pessoas de produção, né, entre criação e desenvolvimento, saíram 3. E, assim, eu passei praticamente 2018 reformando essa equipe que saiu no final de 2017, porque eu não tinha um sistema estruturado e nem tudo organizado pontualmente, o que esses novos funcionários precisavam fazer. Então, eu tive que implementar um novo funcionário, né, um colaborador, treinar, testar, rodar, outro colaborador, treinar, testar, não rodou, contrata outro. Então, assim, foi um ano bem, bem complicado. Uhum. E provavelmente, com certeza, se eu tivesse um sistema com Bitrix na época já tudo estruturado, seria um momento bem diferente. Eu passei o ano no mesmo tamanho, não tive crescimento, só consegui recapitular o que eu tinha em 2017. Então, demorou praticamente o ano inteiro para fazer isso. Caramba. Eu acho que é importante isso, né, gente? A gente está contextualizando aqui uma situação do Renan e de pequenas empresas, mas a ideia é que no final desse bate-papo, ao longo desse bate-papo, mas no final a gente entregue aí um passo a passo de como o Renan fez para resolver os gargalos, como ele está tendo um crescimento agora, já que nessa época ele teve uma estagnação, e para um pequeno negócio isso pode ser a morte, né, Renan? Sim. E a gente vai dar para você aqui um passo a passo de como você pode organizar os seus processos e implementar o Bitrix para que você tenha resultados de crescimento e evite esses tropeços aí. Legal, Renan. Então, você falou que você acabou perdendo 3 pessoas, pode ser por uma oferta de mercado, isso acontece o tempo todo, as cadeiras giram. E nesse momento, quase 50% da sua equipe, você teve que substituir, teve que recrutar, que não é uma das tarefas mais fáceis, recrutamento, seleção. Tem todo aquele risco do candidato ser um candidato certo, se adaptar à cultura da empresa, ser um bom profissional, né? E além disso, você conseguir treinar esse cara, conseguir ele entender os processos, a função que ele vai fazer, apesar de ter muita experiência às vezes em outras empresas, quando ele entra numa agência digital, numa empresa de serviços, é outro contexto. Ele tem que se encaixar em processos, em ferramentas, conhecimento dos clientes, o nicho que você ataca ou não, enfim, das soluções, da plataforma, da tecnologia. E isso tudo levou bastante tempo. Você não conseguiu paralelizar isso, que eu imagino que você que estava responsável por esse onboarding de cada um. Sim. E você levou 12 meses para colocar de novo essa equipe no lugar, produzindo o que estavam produzindo em 2017. Aí, ou seja, 2018 você estagnou no sentido de, cara, não consegui ter crescimento, não consegui avançar em números de clientes, receita, aumentar meu faturamento. Foi esse cenário, né? Sim, exatamente esse cenário. Tá, que é uma dor imensa, né, cara, para qualquer empreendedor aí. Seja numa empresa pequena, eu acho que o impacto disso é até maior, mas numa empresa grande a gente vê direto dança de cadeira, pessoal saindo, né? E uma das coisas que você fez para
para contornar isso, eu acho que é legal até explicar para o pessoal e compartilhar esse conhecimento, foi que você estruturou os seus processos e conseguiu unificar numa ferramenta única esses processos para que até o treinamento, o onboarding, a pessoa entrasse já com uma coisa mais formatada e mais facilitada, para que ela pudesse reduzir o tempo dela de adaptação, é isso? Sim. A gente ainda utiliza em alguns momentos, né? Mas eu digo que a gente economizou cerca aí de 10 ferramentas do dia a dia para uma, né? Então, você vê desde o CRM, gestão de projetos, gestão de tempos, né? Comunicação interna, comunicação com o cliente, arquivos, formulários. Então, cada um é uma ferramenta diferente, não vou citar nomes, mas pela sequência aí, tenho certeza que alguns já se identificaram com os nomes, né, os termos, e dá para fazer tudo isso em um sistema só, com baixo investimento, com uma ferramenta online 100% e que tem um suporte legal aqui no Brasil, pela BR24, por exemplo, né? E eu acho que isso é o caminho, né? Colocar todo esse processo que está sendo mapeado em um sistema que te entregue todas essas funções e você não precise ficar integrando com outras ferramentas, né? Porque a realidade hoje é assim, você contrata uma ferramenta muito boa naquilo, só que para você integrar com uma outra ferramenta, você precisa contratar um programador, ou uma outra empresa, ou até um integrador de ferramentas, e aí esses números vão crescendo, né? $10 daqui, R$ 50 dali, e quando a gente vê é um número grande que a gente está utilizando de ferramentas e valores mensais, né? Legal, cara. Ó, você não vai citar aí, você não quis citar o nome das ferramentas, mas eu já tive agência, posso citar alguns só para o pessoal entender. Então, quando a gente está falando de automação de marketing, a gente tem MailChimp, a gente tem RD, a gente tem outros sistemas. Quando a gente está falando de CRM, a gente tem Pipedrive, Zorro, enfim, uma série, HubSpot e tal. Para agência, a parte de controle de projetos, cara, eu já usei Asana, já usei Wrike, ainda não tinha Trello na minha época, eu acho, mas talvez hoje as pessoas tenham usado aí o Trello. Slack. Eu acho o Slack, comunicação interna Slack, Skype, Hangout, WhatsApp, um monte de coisa. Além, a gente está falando de 4 grandes ferramentas aí, mas está falando mais ou menos de 10, que aí entra formulário, chat, uma série de outros componentes, né? E a dificuldade, eu acho que disso, além de aumentar o teu custo, aumenta a complexidade do processo. Você tem uma equipe enxuta, e aí você precisa ficar treinando essas pessoas para se adaptar em diversas ferramentas. Sim. E uma coisa que você me falou antes aqui do Power Talks, cara, que eu achei impressionante todas essas ferramentas de projeto, Trello, Asana, Wrike e N outras, elas não colocam o teu cliente para dentro, né? Você é completamente apartado ali, o CRM, você faz toda uma venda, e aí depois você precisa ficar replicando, ou sei lá, você não consegue ter uma organização, você consegue ter dos projetos, mas eles não estão linkados com o cliente, né? Sim, a maioria das vezes, sim, poucas ferramentas oferecem esse recurso, né? Como você citou, até o Trello você não utilizava na época de agência, ela é possível, mas aí você tem que treinar até o seu cliente a utilizar a ferramenta, dar alguns passo a passos para ele, senão ele vai entrar, ficar perdido e não vai adiantar nada. Então, fora o treinamento interno de pessoas, muitas vezes você tem que treinar o seu cliente também, porque ele tem a ferramenta dele, de preferência dele, e muitas vezes ele não quer aprender, não quer instalar no celular dele uma outra ferramenta, né? Uhum. Então, com o acesso externo do Bitrix, isso se torna mais fácil também. Legal, cara. Hoje você está usando os grupos de trabalho externo aí, né? Sim, alguns clientes pontuais a gente já tem testado e isso tem funcionado. Bacana. Então, assim, hoje, se a gente falar, né, nessa situação que você falou de onboarding aí, de reconstrução de time em 2018, onde você teve uma estagnação,
hoje eu acho que você está mais preparado. Como é que você se avalia aí? Você está mais preparado caso tenha um assédio Com da certeza. sua equipe aí? Tem que criar um calo, né? Então, Uhum. agora, com certeza, a gente está mais preparado para isso, o processo mapeado, treinamentos já todos organizados dentro da plataforma, com vídeos, e hoje é um pouco mais fácil também por essa questão de centralizar a ferramenta. Então, eu não preciso treinar 10 ferramentas, eu treino uma. Criar acesso em um monte delas, e aí o cara sai e você tem que cancelar acesso, migrar e tal, né? Não, não precisa disso. Legal, cara. Bom, teve uma outra coisa que você me falou também, que você, por muito tempo, e é normal isso em micro e pequenas empresas, o CEO, o fundador, ele ficar responsável por um tempo pelas vendas. Eu também já passei por isso, tanto na agência como na BR24. Hoje eu não estou mais na operação, hoje a gente tem um time comercial bem forte e totalmente autônomo. Eu participo de algumas reuniões mensais de indicadores e passagens de mês ou fechamento de quarter, mas a operação do dia a dia está muito com eles. Eu atribuo isso também, o crédito ao Bitrix, da gente ter esse controle comercial, mas você falou que passou por isso também, né, cara? Explica aí um pouquinho como é que foi. E aí das tentativas, idas e vindas. Eu já tive algumas tentativas de pré-venda, de comercial, de pós-venda, e assim, foi sempre difícil por falta de ferramenta e falta de processo dentro da ferramenta, né? Então, hoje eu tenho uma pessoa comercial que se dedica 100% a isso, então ela consegue fazer uma qualificação e em poucos casos eu tenho entrado para fechar um contrato, né? Então, o meu trabalho na parte comercial hoje tem sido mais pontual e eu só consegui fazer isso funcionar, coincidência ou não, mas quando o Bitrix estava rodando com os processos, né, os workflows, e me ajudou muito, assim, e hoje está rodando, está funcionando, e a minha ideia é que amanhã ou depois isso cresça com a ferramenta, né? Acho que o processo ele sempre tem que ter uma vírgula ali, uma vírgula para você ir arrumando, consertando, melhorando no dia a dia. Você tem que consultar o seu comercial no dia a dia também para ele reportar o que está dando errado, o que precisa ser alterado e você se preocupar nisso. Eu acho que não é só implementar o processo, mas é melhorar ele constantemente, né? E eu acho que com o Bitrix isso fica fácil, porque eu já entendi, né? Eu fiz o treinamento de automação, mas eu entendi como funciona. Então, deu um erro, deu algum problema na operação, eu mesmo vou lá e conserto isso, mudo o processo, aumento o processo. Então, amanhã ou depois, se eu tiver uma pessoa só de pré-venda e uma só de vendas, eu consigo arrumar isso. Então, está na minha mão, eu não preciso contratar um programador para desenvolver uma parte do sistema que não existe. Não, isso tudo é possível na ferramenta e bem fácil. Legal, cara. Eu acho que isso também, para quem tem empresa pequena, e eu lembro, com a agência, a gente era também, acho que em 6, 7 pessoas. E uma coisa é o impacto de pagar uma consultoria, o impacto de ter uma implementação muito pesada, de ter recorrência em ferramentas muito caras, é grande para o nosso caixa, para a nossa estrutura, né? Sim. E aí você decidiu por fazer um treinamento onde a plataforma em si ela já é bem customizável e te dá essa autonomia, então você não precisa de um desenvolvedor, você não precisa de alguém ali, do fornecedor ou de algum parceiro fazendo essa manutenção para você, e Sim. também você pode reduzir esse custo de implementação ou de conhecimento, você mesmo adquirindo conhecimento, com treinamento, com material, e você mesmo podendo implementar, você mesmo poder fazer as customizações. Então, isso foi mais confortável para você. Sim, isso é fantástico. Ficar na mão de quem tá cuidando do processo diariamente, acho que é a melhor coisa que existe, né? Você faz o teste AB todo dia, né? Sim. Ainda mais porque é muito dinâmico, né, cara? Vida de agência é loucura, né? Legal. Uma outra. Então, tá. Hoje você já conseguiu delegar essa parte do comercial, tem uma pessoa tocando, Sim. e aí você falou que tinha muito receio também, né?
Eu tinha dificuldade, cara. Eu vendi, eu acho que as 100 primeiras vendas aqui da BR24 fui eu que vendi. E aí eu falei, como é que eu consigo passar isso? Como é que eu consigo delegar isso? Como a gente já tinha isso tudo dentro do Bitrix 24, eu já tinha o processo comercial, e, cara, eu não sou vendedor. Fala que todo dono tem que ser vendedor, né? Mas tem gente que faz a venda muito melhor que eu, isso é fato. Gente que é formada nisso, gente que tem a capacitação, tem os gatilhos todos, enfim, tem muita gente boa. E hoje meu time é muito bom nisso, muito melhor que eu. Mas a gente, como dono, a gente sempre fica com aquele receio, né, cara? Pô, eu vendi, eu tenho uma taxa, a minha taxa de conversão era de 55%. O mercado, em média, é 35%, ou seja, o número de oportunidades que chegam lá no funil, o pessoal, em média, no mercado, fecha 35% dessas oportunidades. Se entraram 10, eu vou vender 3, vou vender 4 ali. Uhum. Eu vendia 5, eu vendia às vezes 6. Então era bem acima da média. Eu falei, como é que eu vou delegar esse negócio, cara? Porque é um processo tão vital para as empresas. Se a gente não vende, a gente não cresce, a gente não subsiste. E eu acho que sem processo, sem ferramenta, dá um receio de entregar isso na mão de outra pessoa, né, cara? Tu passou por isso aí? Eu fiz isso e não deu certo. E aí não dá tempo de você correr atrás do prejuízo, às vezes, né? Se o teu modelo de negócio está baseado muito em novas aquisições de clientes, novas vendas, se você tiver um impacto muito grande, isso pode te afetar bem seriamente. Com certeza vai te afetar, porque esses 65%, 70% que você já não vende, se esse número aumentar, a sua empresa vai crescer menos ou nem crescer nada, né? Então é aí que entra a probabilidade de o negócio fechar, de começar a cair a entrega, e se não tiver isso mapeado dentro de um sistema, eu acho que não dá certo, porque eu já fiz esse teste, eu tinha que ajudar o vendedor a vender, então não é esse o ideal, né? Que ele tem que tocar sozinho, ele tem que treinar sozinho, ele tem que trabalhar na ferramenta sozinho e fazer a venda. A ferramenta tem que ajudar ele. Se você tiver um processo dentro da ferramenta e a ferramenta puder ajudar ele. Como é que a ferramenta ajuda um vendedor? Em ganho de produtividade, em alertas, em lembretes do cara fazer follow-up, automatizar a proposta. O Bitrix faz isso, então ajuda pra caramba. Quando você não tem um padrão de proposta, quando você está fazendo tudo sem padrão, você precisa ficar conferindo ali junto com o vendedor, não dá essa autonomia para ele. Então, hoje, com um clique aqui, o pessoal gera a proposta, gera contrato, manda para assinatura. Então, assim, a ferramenta ajuda, sim, o vendedor. Já tem template de e-mail, já com gatilhos, com follow-up, ou seja, a gente fica mais tranquilo quando tem um processo e quando tem uma ferramenta que ajuda. Sim. E a gente, como dono, daí vai fazer o que tem que fazer, que é monitorar os indicadores, que é acompanhar os resultados, que é, cara, agora eu estou com uma pessoa, amanhã eu estou com duas, o que esse pessoal está fazendo? O que eles estão trazendo? Qual que é minha previsão, minha previsibilidade de vendas, porque eles estão negociando na rua, as propostas que eles estão enviando, né? A gente começa a ter muito mais essa preocupação, né? Você concorda? Com certeza, assina embaixo aí, né? Legal, cara. E aí, o que você acha que te levou a fazer o nosso curso de automação 10x, né? Que é um programa que ajuda você a escolher o processo, depois saber o que você usa de ferramenta dentro do Bitrix para poder modelar aquele processo. Depois a gente passa para uma parte de montar o processo, mais na parte técnica mesmo, de fazer aquela customização e construir as caixinhas todas, e depois a gente distribuir isso, testar isso, implementar. O que você acha que te levou a fazer isso aí? Eu acho que tudo começou com a falta, assim, eu já utilizava um CRM, padrão de mercado, pipelines, né, organização de contatos, empresas e proposta, mas ele ficava nisso e ponto. Então, a partir do momento que eu fechava, eu tinha que
manipular todos os dados, gerar contrato fora dele, para passar para o meu financeiro, tudo manualmente, ou através de alguma outra ferramenta. Então, a primeira dor que eu tive foi o CRM, que foi a primeira etapa que eu comecei a utilizar dentro do Bittrex. Uhum. Ele não é um CRM, mas o CRM dele é fantástico. Eu, sinceramente, é melhor do que o CRM que eu utilizava e de outros que eu testei. Ele não é apenas o CRM, né? Então, assim, eu tenho a possibilidade de manipular pipelines, ter gatilhos, ações dentro desses gatilhos, né? Dividir tipos de negócios, lead é uma coisa, negócio é outra, orçamento é um outro ponto. Então, eu consigo trabalhar ali orçamento de serviço, produto, tudo em um único lugar, né? A partir desse momento que eu comecei a utilizar no meu dia a dia o CRM, eu comecei a ir um pouco mais a fundo, que entrou nessa parte de automação do CRM, workflows, né? Então, eu comecei a entender um pouco melhor o que eu poderia fazer. E testei por conta própria mesmo. Fui mexendo, consegui realmente fazer algumas coisas sem conhecimento nenhum da ferramenta, como usuário mesmo. E aí que chegou uma hora, eu falei, não, essa parte ela é muito extensa, é muito mais do que eu estou enxergando e conseguindo fazer. Assisti alguns tutoriais, alguns materiais do próprio Felipe, né, e isso mudou mesmo. Eu falei, não, preciso ter o treinamento para evoluir com essa parte. E aí que eu entrei no Automação 10X, né, que a partir do momento que eu entrei, eu fui rodando o processo e mudando ele inteiro do que estava já na ferramenta, e a evolução foi maior ainda, né? Tive uma evolução do meu comercial enorme, passagem de bastão, tarefas para parte financeira, tarefas para grupos de trabalho. Então, eu consegui ampliar não só dentro do CRM, mas para outras funções dentro da empresa na mesma ferramenta. Por mais que eu não eliminei minhas ferramentas financeiras, mas eu já consegui criar tarefas para o departamento financeiro. Então, aos poucos, isso eu consegui eliminando outras ferramentas, e a evolução foi muito boa. Legal, cara. Então, você tentou fazer algumas coisas sozinho, mas viu que, de repente, estava perdendo algumas oportunidades e algumas possibilidades, né? E aí resolveu investir no treinamento. E aí teve essa evolução mais rápida. Sim. Bacana. Cara, e você me falou uma coisa que eu achei sensacional. Quando a gente fala de workflow, no seu caso, ou no fluxo de trabalho, no caso de agência, eu conheço um pouquinho de agência, porque eu tive. Então, basicamente, você tem ali o processo comercial, seja um orçamento de um cliente, um job novo da base, seja um novo cliente que está entrando com alguns serviços que ele quer consumir de você. Então, a gente roda essa parte do processo comercial. Depois, a gente tem o faturamento disso, e a gente tem também a criação dos projetos, dos jobs, das tarefas, né? E além disso, eu tenho todo o acompanhamento pós-venda, certo? Sim. Então, a parte de CS, pesquisa de satisfação, etc. Então, quando você fala de workflow, no teu caso, é esse mesmo workflow? É isso mesmo. Desde a entrada, desde um preenchimento do formulário lá no meu site, que cai direto no Bittrex, que notifica o meu vendedor, que manda já um e-mail para o cliente falando se ele quer marcar uma call pelo Skype, Hangouts ou WhatsApp, né? Muitas vezes esse tempo de resposta, como é imediato, o cliente já retorna um e-mail, e às vezes se a gente tem um gap aí de 1 hora, 2 horas ou um dia, esse cliente já não responde mais, já é difícil o contato com ele, então isso ajuda bastante. E aí o vendedor tem as notificações dele, depois eu faço a venda, né, fecho o contrato, a proposta e contrato é enviada através da ferramenta, depois tem a passagem de bastão e tarefas de financeiro e projetos, criação de grupos de trabalho, depois eu tenho as tarefas dentro do grupo de trabalho, eu tenho o CS, pesquisa de satisfação, o andamento do projeto, até a entrega dele, né? Se ficou tudo certo com o cliente, faço a pesquisa e depois eu já crio tarefas ali a cada 2 meses para o vendedor mesmo entrar em contato ou para uma equipe específica, que é a minha ideia futuramente,
entrar em contato com esse cliente e fazer uma pós-venda já ofertando um novo serviço. Então, tudo isso roda, assim, de uma maneira super simples dentro da ferramenta, funcional e não é difícil de fazer. Isso eu mesmo consegui fazer. Fiz o treinamento, que me ajudou bastante, mas eu mesmo consegui executar tudo isso dentro da ferramenta. Foi legal. Que legal. Então, assim, vamos lá. Você teve que investir uma certa grana, não só para comprar a ferramenta, mas fazer investimento no curso. Gastou algumas horas também, pelo menos, no mínimo 16 horas aí, que é o curso. Mas eu acho que vale a pena a gente falar, cara. Você me deu uma métrica muito bacana, que geralmente, para cada processo desse de, cara, fechei a venda, preciso mandar contrato, preciso faturar, preciso criar os grupos de trabalho, tem todas as tarefas lá que eu preciso fazer, criar esses lembretes para o pessoal fazer acompanhamento ou enviar a pesquisa de satisfação. Você falou que levava mais ou menos, se tivesse dedicado, mais ou menos 2 horas. Sim. A cada projeto novo para fazer essa configuração, é isso mesmo? É isso mesmo, porque é o que eu mencionei de utilizar 10 ferramentas. Então, cada informação está em uma ferramenta diferente, você tem que replicar para outras, né? Até passar para todo mundo da equipe. E então, assim, vamos supor, de 2 horas que eu conseguia me dedicar 100% a essa organização do projeto, hoje em 15 minutos está rodando. Então, e eu acho que a tendência é cair mais, porque a gente está conseguindo automatizar mais funções dentro da ferramenta, entendeu? Caraca, então de 2 horas que você levava, isso quando você conseguia parar para fazer o negócio do início ao fim, né? Tocava telefone de cliente, vinha... acontecia alguma coisa aí, às vezes a gente tem que interromper o processo, né? Então, hoje em 15 minutos, aí tem algumas passagens de bastão, algum complemento de informação, mas em 15 minutos esse processo está feito do início ao fim. Sim. Cara, isso é um ganho, 6 vezes aí de ganho, né, de tempo. E tempo é dinheiro, né? Se a gente for falar nessa 1h45 eu consigo fazer uma parceria, consigo fazer algum call com alguns clientes, uma reunião estratégica, cara, tô falando de por dia aí eu ganhar muito tempo, na semana ganhar muito tempo e no mês ganhar muito tempo. Na semana ganhar um dia, né? Porque 1h45, se você fecha 5 projetos e tem que organizar todos em uma semana, você ganha um dia. Você tá ganhando um dia por semana, né? No mês aí de 4 a 5 dias. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Que legal, cara. É dessa forma, mas assim, o ganho de tempo é enorme mesmo. Sensacional, cara. E o que você acha aí que são os próximos passos na visão da agência Weber? Onde é que você quer chegar em termos de estrutura, em termos de automação de processo? Qual que é o teu cenário? O que aponta aí? Bom, o meu caminho que eu estou mapeando agora, assim, é cada vez eliminar mais ferramentas. A gente ainda tem ferramenta de, por exemplo, disparo de e-mail marketing, que dentro do Bitrix é possível fazer, né, pelo CRM Marketing. O chat online, colocar no nosso site, que é uma outra ferramenta. A automação que a gente utiliza, o Mautic, né, tem RD Station, Lead Lovers, dentro do Bitrix também é possível fazer de uma maneira mais simplificada, mas ficando ali dentro também. E o próprio software de e-mails também, que é uma coisa que você está ali o dia inteiro respondendo e-mails e dentro do Bitrix tem um software de e-mails, né? Então você pode eliminar, para quem usa aí Outlook, Gmail, né? Você pode eliminar essa ferramenta e utilizar dentro da plataforma. Também isso é um ganho de tempo muito legal, né? E entre outras ferramentas que eu acredito que vão surgir aí, por exemplo, o Google Forms para pesquisa de satisfação, dentro do Bitrix dá para fazer isso. Eu acho que é pontuar cada item e realmente mapear o processo do que você vai tirar de ferramenta dentro da empresa e trazer para dentro do Bitrix. Claro que você não vai fazer isso em uma semana, mas você visar todas as ferramentas e colocar isso em pauta, conversar com a equipe, mapear e implementar, isso é um ganho de tempo para todo mundo. Isso a gente estava falando até agora de comercial, mas isso é para tudo, para troca de conversas com o cliente, para a parte de e-mails, chat online, disparo de e-mail marketing.
você centralizando isso em uma ferramenta, o ganho de tempo é absurdo. Absurdo. Legal, E aí, de ferramentas separadas aí, né? Igual a gente estava falando, de uma é $10, outra é 20, outra é 30, e você junta isso quando você vê o seu gasto mensal é muito alto, né? Sim. Cara, bacana. Você comentou que está querendo construir uma equipe de Customer Success também, sucesso do cliente, é, e aí poder gerar mais receita na base, né? Ou seja, você já tem aí 500 projetos entregues, né? E explorar mais esses clientes, e gerar mais receita, um crescimento que tem um custo de aquisição menor, porque já são seus clientes, e aí você consegue, já tem uma confiança, você já mostrou algum sucesso ali para eles, alguma capacidade de execução. Então, para você fazer novas vendas para esses clientes, tem um atrito menor, né, do que um cara que não te conhece ainda, um cara que você tem que provar, que você tem que fazer todo aquele pitch, falar, mostrar o teu portfólio, mostrar que você é parceiro Google, né? Então, é um desejo teu também, e você se sente confiante, cara, em fazer isso agora com o Bitrix, dando continuidade à tua jornada aí? Na verdade, eu acho que antes dele, isso nem passava na minha cabeça. Eu sempre pensei em, assim, preciso aumentar a produtividade de equipe de criação e desenvolvimento. Agora, com a ferramenta, eu acho que a probabilidade de a gente colocar esse departamento nos próximos meses é muito grande. Então, estou falando que eu comecei a utilizar basicamente o sistema esse ano. Então, estou falando aí de praticamente 5 meses que o ganho da empresa foi enorme, e a mudança de visão, passando de produtividade de criação e desenvolvimento para falar de CS, né, de Customer Success, é totalmente diferente, não é da minha realidade que eu vim do desenvolvimento, né? Então, eu estou falando de processos de empresa, de venda, de um serviço, não é um produto, não é um SaaS, é um serviço, a gente entrega serviço, né? Então, sim, é totalmente diferente do conceito da empresa. Cara, que legal. Então, assim, em 5 meses você já teve esse ganho de maturidade, esse ganho de produtividade de 2 horas para 15 minutos, economizando um dia por semana aí. Cara, não chegamos nem na metade do ano. Acho que dá para você recuperar a sua estagnação 2018 aí e dobrar seus resultados esse ano ainda, cara. Parabéns pela tua trajetória aí, Renan. Acho que Obrigado. foi muito legal te conhecer o teu desafio aí e, de alguma forma, ter ajudado e apoiado vocês nesse processo. Show de bola, show de Legal. bola. Eu acho que só para deixar, então, a gente sempre entrega um conteúdo para o pessoal. Acho que para deixar um passo a passo aí da jornada, quais dicas que a gente pode dar de sequência para que as pessoas que vão estruturar os processos possam fazer na empresa também? Olha, eu acho que o CRM, como é o que te traz o dinheiro, né, a receita ali da empresa, eu acho que você começando por ele, o seu resultado e desempenho é melhor. Porque você organizando a parte comercial da empresa muda o conceito inteiro da empresa. E eu acho que esse é o primeiro passo, CRM. Aí, claro, em sequência vem a automação do CRM, que a gente está falando de uma função dentro da função do CRM, que aí aumentar a produtividade e tal. Precisa talvez fazer um curso, treinar um pouco mais para entender melhor, mas claro que você tem que ter isso mapeado, você tem que colocar tudo na ponta do lápis aí, utilizar qualquer ferramenta para te ajudar nisso, mas eu acho que é bem importante. E aí você vem para essa parte, né, do comercial, trazer o cliente dentro da própria ferramenta. Então, se você trabalha com um serviço, com uma entrega, implementa o grupo de trabalho, né, que é a parte de projetos, financeiro, suporte, atendimento. Eu acho que começando do CRM, você vai ter uma visão ampla do sistema e de como pode mudar isso dentro da sua empresa. E aí é consequência de cada tipo de agência, de empresa, de consultoria. Como a gente está falando hoje bastante de agência, eu acho que ainda a gente já deu vários insights aí para algumas agências que o pessoal vai poder utilizar bastante.
mas independente se você é um varejo ou uma consultoria, eu acho que o CRM vai ser um ganho muito legal aí. Legal, então assim, iniciar essa parte de onde começa o processo mesmo, novas demandas, processo comercial, captação de novos projetos, etc., e depois ir percorrendo as etapas posteriores desse processo, né? Que seria parte de faturamento ao cliente, cobrança, parte de distribuição para delegar esses jobs, essas tarefas, e depois o pós-venda, né? Acho que começar sempre do início é melhor, né? Tem uma parte mais lógica. E o legal é que você consegue ter ganhos rápidos, consegue ter esses ganhos menores, mas mostrar logo o resultado do investimento, do tempo, começando com a área estratégica, que é a área de vendas, né? E depois, à medida que você vai avançando, aí você vai colocando as outras áreas e eliminando cada vez mais retrabalho, mais ferramentas, ganhando tempo, ganhando produtividade. É isso? Exatamente. E também acho que muita gente, assim, todas as empresas hoje estão pensando bastante nisso. No Brasil, vem crescendo cada vez mais essa questão do CS pós-venda. Eu acho que aqui é muito fraco e a gente tem muito para melhorar. E como eu falei, isso há 6 meses atrás eu não estava pensando. Hoje já é uma realidade que eu estou querendo abrir um departamento de CS, né? Que legal, cara. Eu acho que com a ferramenta funcionando e os processos mapeados, o ganho é muito grande. Legal, Renan, te agradeço muito, cara, mais uma vez por parar numa terça-feira. Eu sei que, apesar do Bitrix ter te dado tempo aí, ter ganhado tempo, mas eu sei que na terça-feira, 15 horas da tarde, é um horário nobre para qualquer empreendedor, para qualquer dono de negócio. Então, te agradeço pelo teu tempo, cara. Eu acho que tua trajetória é muito bacana. Acho que trouxe vários insights aí de uma jornada real, uma jornada que não é nada, nenhuma fantasia, não é nada de cor-de-rosa, mas é a vida real. É trabalho duro, investimento em coisa certa, seleção de ferramentas ou de processos aí, prioridades. Eu acho que foi muito bacana. Você quer deixar um último recado aí para o pessoal? Olha, o que eu tenho para falar é assim, comece, teste a ferramenta. Eu tenho certeza que quem testar vai gostar. Já comentei com diversos amigos, conhecidos, e eu mostro, tenho o prazer de mostrar hoje funcionando isso dentro da minha empresa. E teste e curta aí essa ferramenta, que ela é sensacional mesmo, é muito boa. Maravilha. Renan, então, cara, obrigado mais uma vez. Sucesso aí, tamo junto, vamos para cima, vamos alavancar o resultado da sua agência aí. Beleza. E espero te ver numa próxima para a gente compartilhar mais histórias de sucesso e numa próxima etapa aí, de repente, já com o CS implementado, beleza? Com certeza, beleza. Um abraço a todos. Valeu, um abraço. Até mais, tchau, Tchau, pessoal. Obrigado a todos.